Olá, meus amigos, juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo, com muita alegria. Estamos estudando no Mundo Maior, da coleção André Luiz e Chico Xavier, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Aprendemos muita coisa com esses livros. Hoje, o capítulo 16, Alienados Mentais. Antes de visitarmos as cavernas de sofrimento, Calderaro instou-me a fazer com ele rápida visita a grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta. Compreenderás, então, mais exatamente, explicou o generoso, dirigindo-se a mim com delicadeza que lhe é peculiar, a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos neste domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado. A autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora, que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. A princípio, são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos, mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações. De cura quase impossível, portadoras que são de problemas inextricáveis e ingratos, imperceptíveis, frutos da desobediência, começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Aflitos e semimortos são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem, encovados em precipícios infernais, por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. Guardando carinhosamente a observação, acompanhei-o na excursão matinal ao grande estabelecimento, onde os mentecaptos eram em grande número. No primeiro pátio, que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. Uma velha, de cabelos nevados, mostrando acerba ferocidade no olhar, envergava o uniforme da casa, como quem arrastasse um vestido real, e dizia às duas companheiras apáticas: na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família, que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte, contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Baixou a voz, como receando espias ocultos, e falou ao ouvido de uma das irmãs em sofrimento. O imperador está interessado em meu caso e punirá os culpados. Segregaram-me por miseráveis questões de dinheiro. Elevando o diapasão inesperadamente, bradou: todos pagarão, todos pagarão. E continuava, explicando-se com gestos de grande senhora. Compungia-me observar a promiscuidade entre os enfermos encarnados e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Olha o que disse aqui. Observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam, tamanho era o número deles. Preso ainda ao meu antigo verso de curiosidade, tentei estacar a fim de ouvir a demente até o fim, mas o assistente deu-me pressa em considerar. Não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimento expiatório, onde os nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas. Aqui quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade. Eles não querem a realidade.
atendendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser. Essa desventurada irmã já possui títulos de nobreza em existência anterior. Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira. Entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas. E, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes. Agarrou-se, desesperada, às recordações de marquesa vaidosa, de salões que já desapareceram, e perambula pelos vales da demência em lastimáveis condições. Quer dizer, não era nenhum obsessor que estava com ela, era ela mesma. Era um animismo, uma obsessão anímica. Não déramos muitos passos, encontramos novo ajuntamento em que se sobressaía curiosa dama, extremamente nervosa. Deus me livre de todos, Deus me livre de todos, gritava inquieta. Não voltarei nunca, nunca. Aproxima-se Cordata, a enfermeira, e pede: Senhora, mais calma, é seu marido que vem à visita. Vamos ao guarda-roupa. E sorrindo: Não te sentes feliz? Jamais, bradava a demente, com um espantoso semblante de angústia. Não quero vê-lo. Odeio-o, odeio com tudo que lhe pertence. Repetindo expressões de desprezo, inteirou-se, caindo em lamentável crise de nervos. Pelo que, auxiliar da enfermagem, houve que requisitar socorro urgente. Desejei reter-me a fim de estudar a situação, mas o assistente impediu-me, esclarecendo: Não percas tempo. Não remediarias o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas anotes o refúgio de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Modificou a inflexão da voz e prosseguiu: Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator. Muita gente atravessa esse pavoroso túnel premida por exigências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou o punitivo drama em si mesma. São irmãos nossos, revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual que se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos, ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar, invariavelmente, para o bem maior, o modo íntimo de ser, tal qual procedemos como o solo da reivindicação da lavoura produtiva, ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino através dos processos de transformação incessante, que lhe são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal. Recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Quase podemos afirmar que 90% dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam na incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isso é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram,
para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. E pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhameiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhes cabe providenciar. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda do departamento masculino e logo se nos deparou um homem que, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Semelhava-se o doente a perfeito autômato sobre a guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e, ao guarda que se aproximava, cauteloso, explicou em tom muito sério: venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje, sabe o senhor quem sou? Ante o enfermeiro hesitante, concluiu: hoje sou a bananeira. Encontraria eu, sem dúvida, no caso, excelente ensejo de enriquecer experiências, porquanto de pronto reconhecera a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores que lhe eram invisíveis. O desditoso era rematado fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha. O processo de desequilíbrio está consumado, informou, e não encontrarias possibilidade de recompor em serviço rápido as energias mentais centralizadas na região inferior. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Céus, exclamei aparvalhado, como socorrê-lo? Trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Olha o alerta. Não pude sopitar a objeção que me nasceu espontânea. Como? As ciências magnéticas são de ordem... Calderaro estampou um olhar condescendente que lhe é característico e retorquiu: acreditas que teriam sido iniciadas com Mesmer? E sorridente ajuntou: se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Indicou o enfermo e prosseguiu: em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando-o para aventuras menos dignas. Várias mulheres que lhe sofreram atração corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor. Extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência. Converteu-se, destarte, em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Até quando se demorará em tal atitude? Não será possível prever? Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar o instante exato da nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la. No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má-fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamo-nos em jogos circunstanciais de que só nos despiamos após doloroso reajustamento. Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou: não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências votadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados a pronunciar frases desconexas.
O tempo, elucidou o orientador, indicando-nos, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdote do trabalho construtivo que nos cumpre na terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois nesse caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-lhe-se a fixação da mente nos impulsos inferiores. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria, enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência da crosta planetária oferece aos que passam pela carne. Esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela doença, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente onde tantos loucos de ambos os séculos mordorravam distantes do realismo do mundo, sem o mais leve perspectiva de desencarnação próxima. Pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços em luta de demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. E solicitei, então, do instrutor esclarecimentos sobre os quadros de sofrimento desses jaez, que, de improviso, assaltam o ambiente doméstico mais distintos. O assistente não se surpreendeu e observou. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível, que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que apreendas, num hospício humano, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Em verdade, na alienação mental, começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Através do manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta da terra, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias, imediatas, são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mistério reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação inicia no crime. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito, invariavelmente, em todos os círculos onde se veja os efeitos da própria ação, seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, no campo da evolução, do esforço comum, no monte da elevação para a prática do sumo bem, ou no vale expiatório pelo exercício do mal. O assistente, que se dispunha a retirar-se, fitou-me demoradamente e rematou. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais, e a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatoriais para si mesmo. Compreendeste? Fixei o instrutor reconhecidamente. Sim,
havia entendido e, ponderando a lição da manhã, seguiu o orientador, que silente abandonava o campo de observação, a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz. Triste, né, meus amigos? Triste. E todos nós podemos a qualquer momento cair numa situação dessa se formos invigilantes, imprudentes. Vamos às observações. Calderaro fala sobre a loucura, excetuando os casos puramente orgânicos. O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado. Eu, Eni, entendo que são pessoas que se recusam a viver o projeto de evolução programado, seja por rebeldia ou por ignorância. Então, a pessoa precisa nascer, por exemplo, numa vida de restrições, sejam físicas, sejam financeiras, sejam sociais, e quando chega a hora, não aguentam o peso dessa situação. Então, enlouquecem. Começa devagarinho. 2. André observou que entre os doentes mentais estavam espíritos. Observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Então, a pessoa, num desequilíbrio, ela sintoniza com espíritos no mesmo padrão e formam um grupo. Se assediam mutuamente. E o drama só faz crescer. 3. Valiosa afirmação de Calderaro. Quase podemos afirmar que 90% dos casos de loucura, excetuados aqueles em que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos com a impaciência ou com a tristeza, isso é, por intermédio de atitudes mentais que deprimem deploráveis reflexos o caminho daqueles que as acolhem e alimentam. É o primeiro pensamento que você já tem que refutar. Precisamos todos nós estar atentos para viver as provas com docilidade, lembrar que tudo é passageiro e que as dificuldades nos servam de valiosos ensinamentos nas áreas que falhamos no passado. Agora, a maioria das pessoas não sabe do que nós sabemos. Nós, que estudamos essas obras, temos esse conhecimento. Nós temos a vacina para não cair nessas situações. Mas e a maioria das pessoas? A maioria está aí, perdida. Entregue a sua ignorância. Não é verdade? Então, vamos estudar para que isso não nos ocorra. 4. Calderaro leva André de encontro a esquizofrênico, que diz ao guarda que ontem era leão, mas hoje ele era uma bananeira. André observa que o paciente tinha acompanhantes desencarnados. O desditoso era rematado fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas e implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Então, esses espíritos que querem prejudicá-lo por contas do passado, fazem com que ele veja coisas que não existem, faz com que ele imagine coisas que não são reais. Então, ele vive num estado de constante influenciação mental. Muito triste. E como nós vimos no texto que foi lido, ele fazia isso, como nós vimos, Calderaro explica, trata-se de um homem que era em encarnações anteriores, abusou do magnetismo pessoal. Existiam no passado, hoje acredito que isso não tem mais ou menos, não é explícito, que a pessoa hipnotizava uma plateia inteira. A pessoa ia para o espetáculo, que era cobrada a entrada, e ele hipnotizava toda a plateia e fazia dela o que queria, porque as pessoas estavam em transe hipnótico, através do magnetismo pessoal dele.
Vocês podem achar isso na internet, tem filme que faz essas coisas, que mostra esse tipo de coisa. É lamentável, mas foi logo no início do boom da hipnose, certo? Seguindo. Valiosa lembrança nos traz Calderaro. A morte física não modifica de súbito as inteligências votadas ao mal, nem em duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. As situações são idênticas nos planos físico e espirituais. As pessoas não se transformam com a morte. E os jogos de poder existem nos dois planos, separados apenas pela frequência em que vibram as inúmeras zonas espirituais. Certo? Não é porque morreu que virou santo, não é porque nasceu que pode você formatar uma pessoa inteiramente para ser boa. A primeira educação, até os 7 anos, é de fundamental importância, onde a gente pode tentar ensinar ao máximo essa criança que vem chegando. Passado daí, o que ele foi antes começa a se cristalizar novamente. Então, vamos dar atenção à educação das crianças o mais cedo possível. 7. Esclarece Calderaro. Quando as perturbações que se acompanham à alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, com expiação que se inicia no crime. Mais uma vez, a criança. Você tem que ensinar desde pequenininho o que é certo e o que é errado, esperando que esses pais saibam o que é certo e errado, porque aí a gente tem mais chance. Passado, fica mais difícil. Sempre há justiça. É preciso, além de entender o processo, estarmos alertas para sermos resilientes com nossos problemas pessoais. O esforço para a superação nos fortalece e evitamos quedas para onde será mais difícil a subida. Nada é fácil, mas o conhecimento desses mecanismos nos dá razões para superá-los. Então, se você sabe que o que você está vivendo é para o seu bem, assim como uma pessoa, eu vou falar uma coisa bem comum, passa amanhã no salão de beleza, passando dor, fazendo um tratamento de beleza, que muitos são dolorosos, para quê? Para ela ficar bonita. A gente sabe que aquilo acaba. A mesma coisa a vida. Então você tem um processo doloroso para viver, mas ele vai acabar e você vai sair mais bonito. O seu perispírito, o seu passado vai estar lavadinho. Não é? Precioso e luminoso. É a mesma coisa que um salão de beleza. Simples, né? Quando a gente simplifica as coisas é mais fácil de entender. 8. Esse capítulo nos deu alguns caminhos que podem levar os desequilíbrios severos da mente. A vaidade, a prepotência, poder em vidas anteriores que levam às novas vidas onde são privados dessas oportunidades ou são perseguidos pelas vítimas desse tempo. Seja como for, o desequilíbrio veio pela rebeldia em aceitar a condição semeada na oportunidade anterior. Esses foram os comentários. Eu aproveito para recomendar a leitura de obras específicas sobre a loucura. 2 delas eu vou deixar aqui. Loucura sobre o Novo Prisma, escrito por Bezerra de Menezes, usando o pseudônimo de Irmão Max. Certo? Outro, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, Manuel Filomeno de Miranda. Esses livros você acha em PDF na internet facilmente. E se não achar, me procure, que eu tenho PDF para lhe passar. Está aí o meu e-mail, meu contato no Facebook. A minha alegria é poder passar o material para quem quer aprender. Eu estou aprendendo e eu preciso da ajuda de vocês para isso. Me alertem algum equívoco que eu tenha feito, alguma coisa que eu deixei passar sem comentário. Um grande abraço a todos e eu espero ansioso pelo nosso próximo capítulo.